Ei, parece cômico, e é cômico, parece piada, mas é piada também. O que ocorreu? Bolsonaro declarou que vai expulsar os corruptos do PL, do Partido Liberal. Aí eu fiquei perguntando assim: "Ô Central, e ele? Tá na fila?" Porque, pelo amor de Deus, velho, é muita cretinice, não é? O que um pleito eleitoral não faz com a pessoa, não é? Coloca uma máscara de santo, de pobre coitado lascado, não é? Para enganar o povo. Se ele tem que expulsar alguém, é ele que tem que ser expulso do PL, ué. Inclusive ganha uma mamatinha de R$ 41.600 de fundo partidário para ser o tal do presidente honra do PL. Aí ele falou que vai expulsar esses aqui, ó. Esses aqui são deputados federais do PL, o Josimar Marãozinho, do PL do Maranhão, o Bosco Costa, do PL de Sergipe, e o Pastor Gil, do PL do Maranhão. Todos do PL. Esses aqui, eles foram denunciados pelo Procurador-Geral da República por corrupção, com o dinheiro das emendas. O que eles faziam, Andréia, na prática? Segundo o PGR, a partir de uma investigação da Polícia Federal, eles mandavam dinheiro de emendas para os municípios dos seus respectivos estados. Mandava lá para o prefeito. Aí depois ia lá no prefeito, cobrar do prefeito. Eu te mandei 1 milhão, me devolve 500 mil. Até coagia prefeitos. E todos esses aqui são aquela patifaria de Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade só se for para bandidagem. Aí Bolsonaro, época de eleição, para aparecer, se dá um de paladino da justiça e da moralidade dos bons costumes, patifaria, que a gente sabe, diz que quer expulsar esses três, mas ele tem que entrar na fila. Só de processo, na primeira instância, Bolsonaro tem 10, fora os processos que ele tem no Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro ainda continua mamando nas tetas da República com R$ 41.600, que inclusive tem ideia legislativa, que está lá no primeiro comentário, no final da live, você vai lá, que a gente colocou uma ideia legislativa lá para mudar a Lei Complementar 64, que é a lei da inelegibilidade, para estabelecer que quem for considerado inelegível não pode receber dinheiro a título público, notadamente de fundo partidário ou de fundo eleitoral. Porque Bolsonaro, inelegível, continua mamando nas tetas da República, inclusive investigado por uma tentativa de golpe. Agora ele é bancado pelo dinheiro que existe para manutenção da democracia, sendo que ele é investigado, inclusive, além da inelegibilidade, por tentar derrubar a própria democracia. Aí você não há de ver que dentro desse contexto eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca, mas eu tenho que explicar. O presidente do PL, ele disse que já gastou todo o dinheiro, o mais de 1 bilhão, que eu venho explicando aqui para vocês cotidianamente, sempre que eu tenho uma oportunidade e que essa matéria está dentro do contexto daquilo que eu estou a explicar, do que, Andréa? Que o PL recebeu mais de R$ 1 bilhão só esse ano. Por quê? Porque teve a maior bancada eleita pelas urnas eletrônicas fraudadas, segundo o PL, segundo o Bolsonaro e segundo os bolsonaristas e tal. Teve a maior bancada de deputados federais eleitos. E teve a segunda maior bancada de senadores eleitos pelas urnas eletrônicas fraudadas. Oi, meu pai. Aí, diante disso, o que ocorre? Recebeu maior cota de fundo partidário, mais de 200 milhões, e de fundo eleitoral, mais de 886 milhões, ou seja, mais de R$ 1 bilhão. Aí o Valdemar Costa Neto já está chorando por aí, dando entrevista, tal coisa, dando entrevista, e falou que já gastou todo o dinheiro, mais de R$ 1 bilhão. Mas claro que gasta mesmo. É dinheiro para tudo quanto é lado. É dinheiro, inclusive, para gente que está sendo investigada por vários crimes, como Bolsonaro, dando mais de R$ 41.000 para ele, R$ 40.000 para a Micheca. Aí, vamos gastar, não é nada, dinheiro público mesmo, então vamos gastar, e pronto, acabou. Percebeu a cretinice? Ou seja, a urna eletrônica só vale se eleger eles. Aí é legal, bacana. Se eles não forem eleitos,
tem fraude. Sistema eleitoral tem fraude. A urna não presta. Voto auditável. Toda aquela patibaria de enganar gato. Entendeu, meu querido? Então, isso aqui, se for expulso, e tem que ser, Bolsonaro tem que ir junto no pacote. Tem que embrulhar tudo junto, bem amarrado, e tudo junto no pacote. Só que, na primeira instância, Bolsonaro tem 10 processos, inclusive de corrupção. Corrupção da Barra dos Ouros, do MEC, você lembra? Desceu para a primeira instância. Pastor para cá, pastor para lá, MEC para lá, barra de ouro para cá, barra de ouro para lá. Pois é, esse é um dos processos que está na primeira instância. Mas não é só esse, não. Você lembra do superfaturamento da dose da vacina da Covid, da Covaxin? Pois é, de corrupção, de superfaturamento, pagou, comprou? Está lá também na primeira instância. Para corrupção, para injúria, calúnia, racismo e um monte de situação. O STF mandou descer para a primeira instância, 10 processos. Fora os processos que estão no Supremo Tribunal Federal, da ladroagem das joias. E por que a ladroagem das joias está no Supremo? Já que Bolsonaro não tem mais a prerrogativa por foro de função. Porque tem gente envolvida que tem a prerrogativa do foro. Se tem gente, a prerrogativa do foro atrai a competência do órgão judicante superior. Para além disso, existe conexão, segundo a Polícia Federal está investigando, conexão da ladroagem das joias para bancar a tentativa de golpe, que é de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que também tem deputados investigados e senadores pela tentativa de golpe, que atrai a competência. Travou? Travou, Central. Agora, aí o que ocorre? Atrai a competência do STF. Não só isso também, é porque eles atacaram o prédio do Supremo Tribunal Federal. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que qualquer ataque contra o prédio, contra as instituições, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, necessariamente a competência passa a ser do Supremo Tribunal Federal. Por isso está sendo julgado lá. Só que tudo vai para o Supremo daqui a pouco. Inclusive os 10 que foi para a primeira instância, porque tem um julgamento que está em trâmite, que já tem a maioria, que eu já expliquei para vocês, da extensão da prerrogativa por foro de função. Então é o seguinte, se Bolsonaro expulsar esses aqui, Bolsonaro tem que ir junto no pacote. Por quê? É investigado também. É investigado por corrupção. Simples assim. Inclusive, nessa situação das emendas, o PGR está muito atuante, viu? O PGR está dando todo o suporte para Flávio Dino na questão das emendas. Porque Flávio Dino, ele suspendeu o pagamento das emendas do Congresso Nacional, suspendeu. Essa decisão de Flávio Dino foi confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, pelos 11 ministros, e tudo tendo os pareceres aqui, ó, pedindo a responsabilização. Já existe uma investigação contra 21 parlamentares. Esses 3 que eu te mostrei agora do PL já foram denunciados, 21 estão sendo investigados, e isso é só o início. Inclusive, o que mais está tendo aí hoje no Brasil é o quê? Apreensão de dinheiro. E pode ter certeza que muitos desses dinheiros aí, na minha opinião, é dinheiro de emenda. Por que você fala isso? Porque não sabe para onde foi o dinheiro. E eu não estou a dizer de milhões, eu estou a dizer de bilhões de reais, que foi, não volta mais e não sabe para onde foi e com que está sendo gasto. E todos esses bilhões foram pagos nos primeiros meses do ano, um ano eleitoral, sem rastreabilidade. Para onde foi aonde que esse dinheiro foi parar? Além de outras situações, acredito, foi para comprar voto. Tanto que eu tenho a percepção, inclusive saiu agora, que encontrou um trem desse tanto assim, ó, de dinheiro vivo, nota de 50 e de 100. Eu acredito que esse ano será o ano de maiores apreensões de dinheiro vivo dentro de partido, com político, com assessor de político, etc e tal. Dinheiro vivo. Para quê, André? Para comprar voto. Para comprar voto. E com certeza isso tem lastro.
E é por isso que Flávio Dino está em cima dessa situação. Inclusive, Flávio Dino pediu para que haja o desarquivamento daquela investigação do kit de robóticas, em que um dos que sofreu a ação da Polícia Federal foi Luciano Cavalcante, ex-assessor misericórdia, do presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. Então, Flávio Dino realmente está em cima dessa situação e o PGR está atuante. Aí, diante desse contexto, você sabe que a Flávio Dino já pediu várias informações e tal, e até agora nada. Flávio Dino marcou uma nova audiência agora para o dia 10 sobre essa situação e tal e coisa. E dentro desse contexto, Alexandre de Moraes, você sabe que Alexandre de Moraes ele sofre ameaças todos os dias. Todos os dias, Alexandre de Moraes recebe uma ameaça. Ou por telefone, ou por e-mail, várias situações, entendeu? De constrangimento, de intimidação, e Alexandre de Moraes não deixa barato. Ele vai atrás de toda a situação. Por isso que, inclusive, diminuiu bastante. Então, não é todo dia. Isso é um exagero meu. O que ocorre? Essa situação agora está sendo repassada para Paulo Gonet. Paulo Gonet agora que está se tornando o objeto de ameaças e de tentativas de intimidações. Por quê? Porque em relação a Alexandre de Moraes, não funciona. Alexandre de Moraes não funciona. Alexandre, quanto mais vem, mais ele vai. O próximo que deve estar sofrendo essa situação, próximo não, já é uma realidade, é exatamente Flávio Dino, porque ele está indo para cima, especialmente dentro do campo político-administrativo, ali da politicagem, de corrupção e de safadeza. E Alexandre de Moraes já vem sofrendo isso já há algum tempo, desde quando, especialmente, ele assumiu a presidência do TSE durante a gestão do governo do inominável, do inelegível, daqui a pouco presidiário Bolsonaro. Também agora, essa situação está sendo revertida para o Procurador-Geral da República. Inclusive, dentro da bolha bolsonarista das redes sociais, eles estão atacando de forma ferrenha Flávio Dino e, especialmente, o Procurador-Geral da República. Dizendo, inclusive, que lá nos Estados Unidos, deputados e senadores vão implementar uma medida, eles falam de jeito, uma medida para responsabilizar, eles falam de jeito, eu vou te explicar. Calma. Uma medida para responsabilizar Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, pelo crime de tortura em relação ao presidiário condenado bandido Daniel Silveira. Por quê, André? Porque Daniel Silveira tem tentado progredir de regime de forma concomitantemente. E, de fato, em regra, quando você cumpre 25% da sua pena e cumpre todos os requisitos da pena, você pode pedir progressão de regime. Daniel Silveira, aquele ex-deputado federal, tiro, bala e bomba, que fazia, acontecia, xingava, ameaçava, intimidava, fazia um escambau, incitava o crime, tal e coisa, pegou 9 anos de cadeia, quase 9 anos de cadeia em regime fechado, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E ele está tentando ir para o semiaberto, dizendo que cumpriu 25% da pena dele, tal e coisa. Só que ele não pagou as multas, ele desobedeceu 175 ordens judiciais, multa dia, ele não pagou multa, e ele não pagou também a multa ali da pena, que é uma coisa diferente. Tem a multa de decisões cautelares e tem a multa que é decorrente da condenação. Ele não pagou, ele pagou só uma parte. Em todas as 4 oportunidades que os advogados dele entraram para tentar a progressão do regime, Paulo Gonet se manifestou e disse, nananina não vai sair não. E Alexandre de Moraes, que já não gosta de soltar, ele mesmo ele falou isso. Teve um julgamento semana passada, lá no Supremo Tribunal Federal, que eles estavam julgando se a Guarda Civil Metropolitana poderia fazer busca pessoal em decorrência de possível crime. Está toda aquela situação que a Guarda já faz tudo, gente. A Guarda Municipal, a Guarda Metropolitana, já faz tudo, já aborda, já faz baculejo, já prende, já faz tudo, E não tem por que proibir. Se eu
uma cidadã comum, posso prender uma pessoa em flagrante delito, por que a Guarda Civil Metropolitana ou a Guarda Municipal não poderia fazer? É, é uma tecnicidade que está morta diante dos fatos sociais. O que ocorre? A legislação tem que se adequar aos fatos sociais. A Guarda Municipal hoje age como polícia. E não é ruim. Se não tiver abuso, não é ruim. Mas o Supremo estava decidindo isso e tal, tal. Aí Alexandre de Moraes até riu lá uma hora, ele dando o voto dele, apoiando toda a situação em relação à Guarda. Ele até riu e falou assim: porque eu já não gosto de soltar muito. Soltar. Então, assim, diante dessa situação. E teve outro julgamento também, que ele estava julgando ali a questão do tribunal do júri. Porque no tribunal do júri tem um tal do voto de clemência. O que é isso, Andréia? Isso é importante você saber, dentro desse contexto aqui que eu estou a explicar. O tribunal do júri, então, foi julgado que a guarda pode sim abordar, fazer baculejo e tudo mais, porque até já faz. Normal. Essa outra situação do tribunal do júri é o seguinte, ela é um pouco mais complexa. O tribunal do júri, todos os crimes dolosos contra a vida é julgado por um tribunal composto por cidadãos e cidadãs, 7, que vão decidir o veredito, culpado, não culpado, condenado, não condenado. Aí chegou lá no Supremo Tribunal a seguinte situação: tem situações em que a pessoa cometeu o crime e as provas nos autos do processo são claras, que ele cometeu o crime, que ele foi e matou dolosamente. O que é doloso? Com vontade. Não teve imperícia, não foi por imperícia, imprudência, nem por negligência. Foi porque ele quis matar. Foi lá e matou. E mesmo assim, com todas as provas, o tribunal do júri dá o voto de clemência. Fala, não, ele matou, mas mesmo, eu não estou falando de excludente de ilicitude. Não caiu nem num caso de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, toda essa situação. Estou falando da situação que matou, que quis matar. E mesmo assim, o tribunal do júri fala assim, ó, vamos dar o voto de clemência. Chegou no Supremo. É lícito isso, André? Isso pode, isso não pode? O tribunal do júri pode fazer isso? Não terminou o julgamento, mas a briga está feia. Por quê? Porque a Constituição fala que o voto do tribunal do júri é soberano. Só que parte do Supremo está falando, não, mas não pode. Se tem as provas nos autos falando que o cara matou, e matou, e matou, e mesmo assim o tribunal do júri vai absolver? Isso é constitucional? Aí eles estão na luta lá. Não terminou esse julgamento. Esse julgamento vai abrir paradigmas. Será que pode? O tribunal do júri dar o voto de clemência e não condenar uma pessoa que praticou um crime dolosamente? E aí? Essa briga é feia. E essa situação está lá. E nesse também julgamento, Alexandre também brincou, riu e colocou o jeito dele. Qual o jeito dele? Eu sou duro mesmo. Não passo pano para bandido. Foi os votos de Alexandre de Moraes, meu filho. Ele foi duro. Aí você fala assim, ué, mas ele é bolsonarista? Porque os bolsonaristas que falam que bandido bom é bandido morto. Alexandre de Moraes não falou nada disso, que bandido bom é bandido morto. Só falou que bandido tem que sofrer a reprimenda estatal necessária para a sua ressocialização. Quem fala que bandido bom é bandido morto é os bolsonaristas, que passa pano para bandido. Aí fica difícil. Mas por quê? É porque é hipocrisia, entendeu? É hipocrisia deles. É só para passar o melzinho na boca do povo e enganar o povo. Então, o que ocorre? Todos esses ataques e intimidações agora, que não vale nada para Alexandre de Moraes, porque quanto mais eles vão para cima de Alexandre de Moraes, mais Alexandre de Moraes vai para cima, está sendo revertido contra Paulo Gonet. Essa presepada mesmo, que eles estão colocando nos principais canais de extrema-direita, que é ridícula. Estados Unidos está organizando um PL, uma medida para responsabilizar Paulo Gonet pelo crime de tortura em relação a Daniel Silveira. Ou vão caçar o que fazer.
Até quando vocês vão conseguir, vão ficar manipulando as pessoas a partir desse tipo de desinformação, de meias-verdades, teoria de conspiração e tal, e tal? O que os Estados Unidos, ou o deputado, ou o senador, tem a ver com a atividade do Procurador-Geral da República? A mesma coisa com o Alexandre de Moraes. Deputado apresenta projeto de lei que tenta censurar Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está cagando e andando para vocês. O Procurador-Geral da República também está cagando e andando para vocês. Não tem nada, vocês não têm nada a ver com isso. Só que eles usam para isso para quê? Só mais 72. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Paulo Gonet, pode se preparar. Prepara seu lombo. Porque quando você começar a agir de fato e verdade, porque eu sei que você não é Augusto Aras, você pode preparar. Você vai ser atacado. Assim como a Polícia Federal está sendo atacada hoje. Polícia Federal está sendo atacada. Delegados, principalmente o delegado Fábio Schor, que é o principal delegado que investigou e investiga toda a situação de Bolsonaro, estão sendo atacados. Schor, inclusive, já fez uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro, quanto o senador, aquele picareta lá do SWAT, Marcos Duval, já fez denúncia lá, já entrou com ação por indenização por danos morais e tudo mais, por mentira e incitação ao crime. Inclusive, foi essa situação de ataques a delegados da Polícia Federal que ensejou o bloqueio do X. Foi isso. Por quê? Eduardo Bolsonaro e Marcos Duval começaram a atacar e publicar, colocar inclusive a foto de um delegado, colocando, incitando as pessoas ao crime. Foi quando, então, Alexandre de Moraes mandou o X bloquear esses perfis. Elon Mosquito não bloqueou. Foi quando Alexandre de Moraes falou, chega, acabou. Acabou! Notificou, intimou a Anatel e falou, pode derrubar essa bagaça aí. Aí eu quero ver se esse cara não vai baixar a bola dele. Já baixou a bola, já pediu pinico, E esse aqui, ó, esse patifaria que tá no meio aqui, tá desesperado. O vídeo de Bolsonaro expondo 6 crianças de um foragido, de um pai que é foragido do 8 de janeiro, para mim, denota o desespero de Bolsonaro. Eu não vou pôr o vídeo, não vou pôr nada disso, porque eu não vou tocar tambor para o maluquete dançar. Entendeu? Mas tá desesperado. Por quê? Tá chegando a hora dele. E Paulo Gonet não vai recuar. Aí você fala assim, André, mas me atualiza, então. Me atualiza. Você fala que Paulo Gonet não é Augusto Aras. Mas Paulo Gonet, até agora, não denunciou Bolsonaro. Verdade. Mas vou te atualizar e vou dizer para você por que eu tenho essa convicção. O que ocorre? Como que agia Augusto Aras, o passador de pano? Toda queixa-crime, tudo que chegava para Paulo Gonet, não! Sai, capeta! Tudo que chegava para Augusto Aras, de queixa-crime, de representação, tudo, o que Augusto Aras fazia? Engavetava. Augusto Aras não enviava nem para a polícia investigar. Pegava a queixa-crime, a representação, a denúncia e arquivava. Pronto, acabou. O que Paulo Gonet faz? Chegou, manda para o Supremo. Quem decide é o Supremo. Aí o Supremo, o que faz? Cai no colo de Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes é o relator das principais situações que está a investigar o inelegível, daqui a pouco, presidiário Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes olha e fala, manda para a Polícia Federal investigar. Polícia Federal investiga, como aconteceu. Polícia Federal investigou, indiciou Bolsonaro. Indiciou Bolsonaro por falsidade ideológica e falsificação de documento e organização criminosa na questão da fraude do cartão de vacina. Indiciou a Polícia Federal. O que a Polícia Federal faz? Envia para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes faz o quê? Intima, notifica. O Procurador-Geral da República se manifeste sobre
o indiciamento da Polícia Federal, excelência. Paulo Gonet, o que é que ele fez em relação ao cartão de vacina? Ele arquivou, André, como Augusto Aras? Não. Ele pediu mais diligência. A diligência que Paulo Gonet pediu desembocou lá em Duque de Caxias. Lá em Duque de Caxias, em que o Washington Reis e toda a sua família estava envolvida na fraude do cartão de vacina, em que a Polícia Federal disse que, inclusive, era lá o núcleo de falsificação de vacina que Bolsonaro teve acesso e outros. E toda a família do ex-prefeito de Duque de Caxias era ali o núcleo que estava. Então, ele pediu mais diligência. E está ocorrendo essas diligências. Ele não arquivou. Essa é a questão da fraude do cartão de vacina. Questão das joias. Polícia Federal indiciou, mandou para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes notifica Procurador-Geral da República, se manifeste. Procurador-Geral da República fez o quê, Andréa? Arquivou? Não. Procurador-Geral da República percebeu que tinha um kit de joias lá, um dos kits de joias mais caros, que era o kit de brilhante rosé. O kit de brilhante rosé. Não tinha lá na investigação ou no documento que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 12 pessoas, Bolsonaro e mais 11 pessoas pelo crime de peculato, que é roubar joias da administração pública, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Bolsonaro e mais 11. Foi para o PGR. Aí o PGR viu que esse kit rosé não tinha a destinação dele. O que aconteceu com esse kit rosé? Ele foi vendido nos Estados Unidos ou conseguiu pegar ele de volta e está lá no cofre da Caixa Econômica Federal? Foi isso que Paulo Gonet fez. Pegou, oficiou e mandou para a Polícia Federal. Polícia Federal, eu quero saber aonde está esse kit aqui, que eu não encontrei aqui o destino dele. Ele conseguiu, Bolsonaro conseguiu vender esse kit lá nos Estados Unidos? Está lá nos Estados Unidos ainda? Ou conseguiram resgatar o kit e está no cofre da Caixa Econômica Federal? Eu quero saber essa situação. Ele não arquivou, ele pediu mais diligência. E ele está errado de pedir? Não está. Porque quanto mais joia tiver roubado e tudo, maior é a consequência da pena. Por isso que eu digo e repito, Paulo Gonet não é Augusto Aras. Augusto Aras pegava tudo, já fazia isso aqui, ó. Nem passava para a Polícia Federal investigar, pegava e engavetava. Gavetou, pronto, acabou. Não tem. Paulo Gonet não. Ele é detalhista. E ele quer tudo tintim por tintim, e ele está errado? Não está, não. Não está, não. Porque quando soltar a peia, vai ser uma pancada. Uma pancada. E ele pode esperar também, que eles vão bater bem nele. Do jeito que bateram em Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes já tem até o casco grosso. E Paulo Gonet vai ter que ter também. E Flávio Dino também, porque Flávio Dino está mexendo lá no vespeiro. Ou seja, Alexandre de Moraes está para Bolsonaro, assim como Flávio Dino está para Arthur Lira. Vai ter que ter o lombo grosso para aguentar a pressão. Entendeu? E não adianta chorar, não. É sem anistia. É por isso que Bolsonaro desespera tanto. É por isso que Bolsonaro está tão desesperado. Tão desesperado. Inclusive, é por isso que Bolsonaro está trabalhando tanto. Bolsonaro nunca trabalhou o tanto que ele está trabalhando. Nunca. Sabe o que é? Nunca. Nem quando Bolsonaro era presidente, ele trabalhava do tanto que ele está trabalhando. Ele está trabalhando agora para quê? Porque ele está querendo fazer aliados políticos de tudo quanto é jeito. Para ver se ele, quando for decretada a prisão dele, ele consegue fazer uma comoção social, uma balbúrdia social, para ver se solta e tira ele da cadeia. É por isso que ele está fazendo. Fora a Martinha, né? Cada apoio que ele dá, ele fala, ó, se você... Eu estou especulando, viu, gente? Eu acredito que ele... Ó, cada apoio que eu te der, se você ganhar, eu quero um cargo. 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 É que nem Pablo Marçal. Pablo Marçal fez um vídeo. Oh, é cria mesmo, viu? Pablo Marçal é cria aqui, ó. Pablo Marçal é cria. Cria piorado, se brincar.
Pablo Marçal fez um vídeo, postou no Instagram dele, dizendo que o candidato a vereador que quisesse um vídeo de apoio de Pablo Marçal, só fazer o Pix de R$ 5.000 para ele, que ele fazia o vídeo. E ele postou isso, gente. Ele fez o vídeo e postou no Instagram dele. Bolsonarista da gema. Burro. E ainda produz prova contra ele mesmo. Não pode fazer isso, gente. O que é isso? Entendeu? Então, é igualzinho Bolsonaro. E Bolsonaro, essa presepada de anistia, impeachment de Alexandre de Moraes, é tudo porque está chegando a hora, está chegando o dia do toque, toque, toque da Polícia Federal. Vai esperar passar a eleição, tal e coisa, e tudo mais. Pode ter certeza. Mas estão trabalhando e costurando, e alinhavando o trem. Mas na hora de pegar, puxar. Entendeu? Tem que nem pegar o peixe. Bota lá e deixa quieto. Espera, tem paciência. Dá uma piscadinha, deixa quieto. Deu uma piscadinha, deixa quieto. Agora, quando der uma puxada, e Bolsonaro começou a puxar. Quando der uma puxada boa, aí você só faz isso aqui e pega o peixe. E Bolsonaro é peixe. Entendeu? Por isso tanto desespero. E já bota aí, não vai ter anistia para ninguém. Para ninguém. Ninguém. Uai, André, e aquele barulho todo do projeto de anistia, depois que acabar a eleição, vai ter um barulhozinho de novo. Aí logo vai vir um recesso parlamentar. Só está tendo isso porque vai ter eleição no início do ano que vem para presidente da Câmara de Deputados Federais e para presidente do Senado Federal. Aí eles precisam, os interessados, precisam passar um melzinho na boca dos bonitos. Bonito não. Dos sem vergonha de deputados senadores golpistas. Precisa passar o melzinho na boca deles para dar a ilusão que vai andar um projeto desse. Não vai, porque é inconstitucional. Então não vai ter anistia para ninguém. Pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Só mais 72 horas. Esse trem do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes é que nem o presidente Luiz Barroso falou. Ele deu entrevista esse final de semana, o presidente Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele falou assim, elegante, menino muito elegante. Ele falou assim, todos os atos que estão sendo praticados são atos institucionais. Não existe nenhum ato pessoal praticado pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Tudo que está sendo feito é institucional. O que é isso, André? O que ele quis dizer? Que o Supremo Tribunal Federal está com Alexandre de Moraes junto. Até porque as decisões de Alexandre de Moraes, por exemplo, contra o Elo Mosquito, foram chanceladas por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E só não foi para o plenário porque o Elo Mosquito é mosquito. Ele não é uma autoridade, ele não é nada com nada para ir para plenário. Entendeu? Tanto que perguntaram para o Luiz Barroso, e a questão do X não vai para plenário? Aí o presidente do Supremo falou assim, não vai para plenário. Situações muito específicas que vão para o plenário. E o Elo Mosquito é apenas um cidadão, ele não é autoridade, não é nada para ser apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E a decisão da primeira turma é plena. É como se do plenário fosse. E pronto, acabou. Entendeu? Aí, diante desse contexto, não é? Já pediu pinico, o Banco Central desbloqueou as contas do X para que ele quitasse as multas. Por quê? O Elo Mosquito obedeceu todas as ordens judiciais. Pediu, pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes, libera o X, por favor. Aí Alexandre de Moraes falou, eu libero. Basta você bloquear os perfis que eu mandei bloquear. Basta você... E ele bloqueou todos os perfis. O Patifaria. Basta você apresentar um representante legal da empresa aqui no Brasil, como qualquer outra empresa, e ele apresentou a representante legal. E basta você pagar as multas e tudo que você deve para a justiça brasileira. Total de R$28.300.000. 28 milhões e 300 mil reais. Basta você fazer isso e nunca mais desobedecer a ordem judicial, nunca mais desobedecer a lei do Brasil, você pode voltar
Aí eu posso mandar a Anatel restaurar o sinal do X. Mas obedece primeiro, depois a gente conversa. Aí ele, pelo amor de Deus, então desbloqueia as contas que eu vou pagar. Eu vou pagar tudo, ó. Aí ele apresentou uma mulher como representante legal da empresa. Isso é muito importante. Por quê? Porque se houver novas desobediências, ele bloqueou os perfis, tudo, e agora ele disse que vai pagar o que deve. E apresentou uma representante legal da empresa. Por quê? Porque se ele desobedecer mais alguma ordem judicial, como houve uma série de medidas cautelares distintas e diferentes da prisão, evitando inclusive uma prisão, a próxima medida, se houver qualquer inobservância de uma ordem judicial ou da legislação brasileira, a representante legal vai responder criminalmente e ela será presa. Já estou avisando, para depois não. A ditadura é comunista, porque o povo tem a mania de esquecer que Alexandre de Moraes deu oportunidade. Avisou, notificou, advertiu, multou, 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 bloqueou, bloqueou. E agora está tudo sendo organizado para voltar ao X. Se ele, depois que for restaurado o sinal, aprontar um tico-tico-tico que seja, a representante legal inscrita lá na junta comercial vai ser presa. Além das multas, de novo, além do bloqueio do X e toda a situação, viu? Então é o seguinte: no Brasil, a gente chama jurisdição brasileira, que é o território nacional. Ele é soberano, ele tem um povo, tem um governo e é soberano. Quem quiser explorar uma atividade econômica no Brasil, pode, basta você se habilitar, fazer o seu contrato social, especificando qual é a atividade que você vai explorar, qual é o capital social, isso e tal e coisa, e faz o registro lá na junta comercial. Junto à prefeitura, junto à junta comercial, tal e coisa, com um representante legal que vai responder pela empresa e tudo mais. E a empresa, o CNPJ da empresa, responde administrativamente perante as autoridades públicas, seja civilmente, ambientalmente, administrativamente. E o CPF é necessário de uma pessoa natural, de uma pessoa física, sendo representante da empresa, para quê? Porque essa responde criminalmente. Não tem como você prender, pegar uma empresa e colocar na cadeia. Por isso que precisa de um representante legal. E qualquer empresa no país tem que ter. Por que, que o Elon Musk não ia ter que ter? Ele não é mais bonito que eu. Ele pode ser mais rico que eu. Mas mais bonito que eu, não. Um invasor estrangeiro achou que aqui a maioria dos brasileiros tinha complexo de vira-lata. Que alguns têm, não vou mentir. Alguns têm e fica passando pano para bilionário estrangeiro, puxando o saco dele, não é? Como Bolsonaro, meu mito da liberdade. Tô falando em Bolsonaro, cadê esse povo? Sumiu tudo. Vivia enchendo o saco, falando de Elon Mosquito, que vai derrubar Alexandre de Moraes e tal e coisa. Cadê esse povo? Enfiou o rabo entre as pernas e se escondeu. Caladinho, caladinho, caladinho. Que vergonha, hein? Só mais 24 horas, né? É que nem a questão da anistia. Agora a questão da anistia não vai ter. É que nem a questão do impeachment. Não vai ter. Ô, vergonha. Ó o povo que sofre. Perde todas, né? Mas por que perde todas? Porque tá do lado errado, né? Tá sendo manipulado e enganado. Você pode ser de direita, se quiser, não tem problema. Mas você tem que ser, né? Ó, porque senão você é enganado e manipulado por esse povo. Aí se lasca. Por falar em coisa boa, agora, efeito Lula, produção industrial supera 2023 e crescimento acumulado é de 3%. De acordo com o IBGE, setor cresceu 2,2% em comparação com o ano passado e o crescimento acumulado até agosto deste ano já somava 3%. Ô, coisa boa! O MOB elevou a nota de crédito do Brasil para VBA1. O que é isso? O Brasil passou de uma área de risco para uma área de estabilidade para investimentos. Daqui a pouco vai subir a nota e vai ser pleno investimento. O que é isso? Segurança jurídica. Nós temos um governo hoje que trabalha e que não fica com a loucura
que nem Bolsonaro, aquela loucura de Bolsonaro. Uma semana ataca um, outra semana ataca outro. Porque Bolsonaro trabalhava com a crise para justificar um golpe. Então, ele mesmo criava a crise, uma hora ele atacava um prefeito, outra hora atacava um governador, outra hora atacava uma jornalista, outra hora atacava uma senadora, um deputado, principalmente mulher, que ele gostava de atacar. E é toda aquela patifaria. Uma hora é o Supremo Tribunal Federal, vai fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional que não presta, blá, 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 eu sou antissistema, sendo que ele mamar nas tetas da República 28 anos só como deputado federal. E até hoje está mamando. R$ 41.600. Ai, meu pai, quando eu lembro disso. Lá do PL. Meu querido, olha essa situação aqui, ó. Lula e ministros se reúnem hoje para tratar do Betis. O trem do jogo lá, jogo, aquelas patifarias de jogo e tal, tal. Vai ter uma reunião hoje com todos. O ministro aqui, Luiz Fux, como tem ações lá, já impetraram ações perante o Supremo Tribunal Federal para declarar, por exemplo, a lei que legaliza os jogos a partir do início do ano que vem, seja declarada inconstitucional. Aí o Luiz Fux já marcou uma audiência pública de 11 do mês que vem, de 11 de novembro, uma audiência pública para essa situação. Tecnicamente, constitucionalmente, o Supremo, embora tenha poder para derrubar a lei, e pode derrubar esse trem de jogo, pode, mas eu acredito que ele não fará isso, porque é uma questão até de mérito administrativo. O que o Supremo pode fazer, então, em relação a esse trem de jogo? Exigir que a regulamentação seja feita e as especificidades de como pode ser o funcionamento sejam rígidas, visando proteger as pessoas. E que a fiscalização desse tipo de atividade de exploração econômica, que para mim é nefasta, seja rígida a fiscalização. Então, acredito que o Supremo vá nessa linha. Mas o próprio governo, a partir de deputados e senadores, por exemplo, o senador Omar Aziz já foi no Banco Central, já pediu lá todo o estudo para saber quem é que está jogando essa patifaria. E descobriram que milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família estão jogando nesse trem. O dinheiro que seria para a subsistência de pessoas muito pobres, né, para dar um mínimo de segurança que seja alimentar, está sendo desviado para jogo. Então, isso é uma situação muito complexa, e que, inclusive, muitas pessoas já estão se manifestando, como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, disse que bets se aproveitam de otários para lucrar, diz ministra Carmen Lúcia. Então, isso é uma situação muito complexa e que vai dar muito trabalho para o governo. E eu não sei se compensa esse tipo de situação. Porque, para além de tudo, como é online essa situação, jovens, adolescentes e até crianças, de repente, vai lá. Quando você vê, vai estar lá teclando no patifaria de jogo. E eles fazem tudo trabalhado para viciar a mente. É uma estrutura feita, pensada, para viciar a mente das pessoas. E famílias estão sendo destruídas, porque acaba virando um vício isso. Então, isso é muito grave. E essa situação do pessoal do Bolsa Família entra numa situação muito fina dentro do direito. Dinheiro público não é dinheiro para isso. Primeira situação. E é necessário proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, vai ter que ser discutido, vai ter que ser feito audiências públicas para que realmente possa tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Minha opinião, minha humilde opinião, não tinha nem que ter a liberação desse tipo de jogo. Não, não. Já que vai liberar esse trem online, libera então os cassinos físicos. Pô, você é a favor de jogo? Não, eu não sou a favor de jogo. Eu não gosto de jogo, eu não sou a favor de jogo. Mas um online é muito mais difícil de fiscalizar do que um físico. Já que quer liberar jogo, então libera o físico. Onde vai estar lá e a fiscalização vai ser mais fácil. E o controle vai ser mais fácil do que online. Porque, para mim, não tinha que ter liberação de nenhum deles. Nem online, nem físico, nem nada. Simples assim. Pior que não é simples. É bem complexo. Meu querido, hoje acaba quase tudo. E hoje sairá e está saindo as últimas pesquisas eleitorais. São mais de 1.000 pesquisas eleitorais registradas no TSE que vão sair hoje. Uma das mais importantes, que
tenha mais credibilidade, pelo menos a sensação da população, é a Datafolha. E a Datafolha deve sair hoje às 16h30, deve sair a pesquisa da Datafolha sobre as eleições municipais ali, a perspectiva de voto segundo as eleições para vereadores e para prefeitos. Então, hoje sai as últimas pesquisas eleitorais. E hoje também acaba tudo, praticamente. Acaba o horário eleitoral, acaba o prazo e o dia para fazer reunião política, de comício, de horário da TV. Hoje é o último dia de debate, de comício, de horário na TV. Hoje acaba tudo em relação ao primeiro turno. Tanto que hoje tem um debate, que para mim é o principal debate. Vai, André, só porque é na Globo? Não, é porque é o último que tem o condão de ficar na cabeça das pessoas, antes do dia 6, antes de domingo, que é o dia da eleição. Eleição ocorre quando? Está na Constituição Federal. Primeiro turno, no primeiro domingo de outubro. Segundo turno, no último domingo de outubro. Sempre. Está lá escrito na Constituição Federal. E o primeiro domingo vai dar agora, dia 6. Vai ser a eleição. E o horário, Andréia? Qual é o horário que vai ter de votação? Eu vou pôr o videozinho aqui do TSE para você, que eles vão explicar bem rapidinho isso. Eu acho bom a gente prestigiar o trabalho deles também, viu? Muito importante, principalmente nesses momentos de conflitos. No dia 6 de outubro, eleitoras e eleitores de mais de 5.500 municípios vão às urnas para o primeiro turno das eleições 2024. O horário de votação vai ser um só em todas as sessões eleitorais do país, das 8 da manhã às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Isso quer dizer que algumas regiões que têm fusos horários diferentes vão ter que se adequar. Em Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, as sessões vão abrir às 7 da manhã e fechar às 4 da tarde no horário local. No Acre, a votação vai ser das 6 da manhã às 3 da tarde, pelo horário local. No Amazonas, a situação é um pouco diferente, porque o estado tem 2 fusos horários. Então, é o seguinte: a votação será entre 6 da manhã e 3 da tarde no horário local em 11 municípios: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Jutaí. No restante do Amazonas, as sessões ficarão abertas entre as 7 da manhã e 4 da tarde no horário local. Então, fique atento ao relógio. Em 6 de outubro, a votação em todo o país vai seguir o horário de Brasília. É isso aí. O voto é obrigatório. Mas se eu não quiser votar, André, você pode justificar. Porque se você não justificar, quando você menos esperar, você vai ter problema. Tem uma multa que é baratinha. Isso não é um problema, não. A multa não é nem um problema, não vou mentir para vocês, não. A multa é barata da Justiça Eleitoral. Se você não justificar, você vai pagar uma multazinha. A multa é barata. O problema não é nem a multa. Se você não justificar, vier a multa, e você nem souber da multa e não pagar, do dia para a noite, o que acontece? O que acontece? Você vai no banco, você não tem acesso à sua conta. Você não tem acesso ao seu pagamento, você não tem acesso à sua conta, você não tem acesso a nada. Aí você pergunta para o banco: banco, o que está acontecendo? Eu quero receber meu salário. Eu dei aqui, deu conta bloqueada, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí o gerente, você vai no gerente, aí o gerente fala assim: eu não sei, não. Nem o banco sabe o que está acontecendo. Só está aqui que tem um problema, você tem que ir na Receita Federal. Gera um problema na Receita Federal. Aí você vai ter que ir lá na Receita Federal. E no primeiro. Aí a Receita, você vai na Receita Federal. A Receita Federal fala assim: você vai ter que ir lá no TRE, você vai ter que pagar a multa. A multa é piquita, baratinha. Você vai ter que pagar a multa. Depois que você pagar a multa, você volta aqui. Que aí nós vamos liberar a sua conta para você.
O trabalho que dá, vocês não têm noção. Vocês não têm noção não, viu? Então, toma cuidado. Você vê lá a sua conta bloqueada, tudo, você não tem nem acesso e o banco não sabe te dizer nem o que é a Justiça Eleitoral, que é conectada diretamente com a Receita Federal. Vale, vale, vale. Opa, opa, opa. Olha aqui. E o pau vai quebrar hoje, viu? Já estou comunicando que o pau vai quebrar hoje, lá na Globo, às 22 horas, no último debate. Por que você fala isso? Pô, já teve cadeirada, já teve murro. E a Justiça Eleitoral tá parada ainda? Então, o que ocorre? E o Pablo Marçal subindo, então ele vai continuar com essa estratégia. Principalmente nesse último debate, que é o principal debate, que é o que fica na mente das pessoas antes do pleito eleitoral. É o último e o mais próximo. E o que acontecer nesse debate vai ser pauta de assunto amanhã, depois da manhã e no dia da eleição. Entendeu, meu querido, minha querida? Então pode aguardar. Agora é o seguinte: os outros candidatos, Pulos, Tabata e tal, tem que ir para cima. Hoje não tem jeito, não, gente. Hoje aquela política de. Eu não estou acreditando mais nessa política, porque o Pablo Marçal só está subindo. Só está subindo. Então é o seguinte: hoje o bicho vai pegar. E não tem para onde correr, não. Hoje, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o que você tem que fazer? Ir para cima. Porque não tem jeito. Hoje, às 22 horas, o último debate na Globo. E pode esperar, que eu acredito que o Pablo Marçal vai aprontar para ele ser notícia sexta, sábado e domingo, no dia das eleições, e ter mais votos. Enquanto isso, o desespero toma conta dos bolsonaristas. Bolsonaristas por quê? Porque Bolsonaro apoiou, já colocou o apoio imediato dele a Ricardo Nunes. O vice de Ricardo Nunes, o militar, o coronel, foi escolhido por Bolsonaro. O vice de Ricardo Nunes foi escolhido por Bolsonaro, que é o da rota lá de São Paulo, o coronel. Então, o candidato de Bolsonaro é Ricardo Nunes. Só que Bolsonaro, covarde que é, com medo de Ricardo Nunes nem ir para o segundo turno, porque o Pablo Lamaçal assumiu ali a predominância nas redes sociais e o voto dos bolsonaristas, pelo que tudo indica, Bolsonaro já recuou. E o Silas Malafaia está desesperado, está se sentindo, inclusive, traído por Bolsonaro, porque Bolsonaro broxou, e o Silas Malafaia que está indo para cima todo dia. Silas Malafaia está fazendo 3 vídeos por dia atacando o Pablo Marçal. Está desesperado, desesperado. E revoltado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já broxou. E o Tarcísio também. O Tarcísio, o candidato Tarcísio, o sonho do Tarcísio é continuar do jeito que está. Ele, governador, e o prefeito de São Paulo, aqui, o Ricardo Nunes, que é o atual que tem a máquina na mão. Está fazendo campanha de tudo quanto é jeito para Ricardo Nunes. Chegou no Bolsonaro, falou: Bolsonaro, é agora, vamos apoiar Ricardo Nunes, você está muito quieto, está muito calado. A informação é que Bolsonaro fez assim, ó. Eu vou ver. E viajou para o Rio de Janeiro para fazer campanha por Ramagem. E abandonou Ricardo Nunes. Tarcísio também está pé da vida com Bolsonaro por causa dessa situação. Você vai confiar em Bolsonaro, gente? Que dia! Aí, para piorar toda a situação de racha geral da extrema-direita, com a direita, extrema-direita, e a direita que alimentou o crocodilo da extrema-direita, e a extrema-direita agora começou a engolir a direita. O que ocorre? O pau está quebrando de tudo quanto é lá. Aí Nicolas Ferreira fez vídeo apoiando o Marçal, falando que o Ricardo Nunes é envolvido com bandido, e quem apoia bandido é bandido, e Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes,
Aí vem o Van Hatten apoiando o Pablo Marçal, aí vem o Feliciano, Marcos Feliciano apoiando o Pablo Marçal, e toda aquela situação. E, enquanto isso, Bolsonaro se afunda a cada dia no seu pescoço ali, ó, afundando de vergonha. De vergonha não, porque ele não tem vergonha, ele é sem vergonha. Não é vergonha, isso é fisiologista, isso é fisiologismo. O que é isso? Bolsonaro sempre foi do centrão, Bolsonaro apoia quem ganha. Ele sempre foi assim, para quê? Para não perder as mamatinhas, os toma lá da cá e tal coisa. E ele recuou agora por quê? Porque está com medo de apoiar um que vai perder. Aí quem perde é ele. É isso, só isso, mais nada. Mais nada, mais nada. Entendeu, meu querido? E o que eu acho de tudo isso? Eu acho é pouco. Enquanto isso, eu não sabia. Você sabia? Eu não sabia. A mulher, Ana Carolina, do Pablo Marçal, é inelegível. Ela foi condenada pela Justiça Eleitoral. Só falta Pablo Marçal agora, porque Bolsonaro já é inelegível. A mulher de Pablo Marçal já é inelegível. Só falta Pablo Marçal. O que ocorreu com ela? Pablo Marçal, tentou ser candidata a presidente em 2022, pelo PROS. E estava tudo certo para ele ser o candidato à presidência do PROS e tal coisa. Aí, no final, no frigir dos ovos, o PROS falou: não vamos ter candidato próprio, não. Até porque você não vai ganhar. Então, você não vamos desgarrar. Vamos apoiar Lula. Vamos apoiar Lula. E apoiou Lula e deixou o Pablo Marçal na chapada. Aí, o que o Pablo Marçal fez? Correu e virou candidato a deputado federal. Virou candidato a deputado federal. Aí, adivinha quem foi a principal doadora da campanha do candidato a deputado federal, Pablo Marçal? A mulher dele. Ela doou mais de 250 mil reais de doação para a campanha eleitoral. Só que ela tinha, na Receita Federal, ali declarado, que ela recebeu no ano anterior, 600 e poucos mil. Menos de 700 mil no ano. E segundo a legislação eleitoral, você, pessoa física, você, pessoa natural, você pode doar para candidato. Só que você só pode doar 10% de tudo que você ganhou no ano anterior, declarado na Receita Federal. Se você ganhou 1 milhão no ano anterior, você pode doar para o seu candidato 100 mil. Não tem problema nenhum, 10%. Só que ela declarou na Receita Federal menos de 700 mil que ganhou no ano. E doou quase 300 mil. Doou mais de 360% a mais do que podia, segundo a legislação eleitoral. O que ocorreu? O juiz eleitoral condenou ela a ela pagar uma multa de 180 mil pelo crime eleitoral que ela cometeu e colocou na sentença que era inelegível por 8 anos por causa dessa situação. Ela entrou com recurso no TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo nem conheceu do recurso. Não tem nenhum fato novo para ser analisado aqui. Realmente abusou, está tudo provado aqui, não tem jeito. Continua, vai ter que pagar 180 mil e é inelegível. Isso tudo saturou o ano passado, em abril do ano passado, em relação à Ana Carolina. Aí o que ela fez? Entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Está lá no Tribunal Superior Eleitoral essa situação, em sede de recurso. Não foi analisada ainda. Minha percepção, pelo pouco que eu vi do processo, é que o TSE não vai conhecer do recurso. O que é isso, André? Não conhecer do recurso. O TSE vai analisar a priori e vai falar: não tem nenhum fato novo aqui que mereça ser analisado para dar base para qualquer alteração da decisão inicial. Porque quando você apresenta o recurso, você tem que apresentar uma tese de defesa que seja analisável. Se você não apresenta nada de novo, o judiciário nem aceita o seu recurso, fala: não tem nada de novo aqui para ser analisado, tudo isso já precluiu, já foi analisado pelo juiz anterior, e eu não vou ficar vendo isso aqui tudo de novo. A minha percepção do que eu vi do processo é que o TSE vai nem conhecer do recurso, ou seja, inelegível por 8 anos, e vai ter que pagar 180 mil reais. Daqui a pouco, é o filho do Bolsonaro. Aliás, o Pablo Marçal é o filho que Bolsonaro sempre quis ter. Igualzinho, igualzinho. Um pouco piorado. Por quê? Porque tem uma capacidade retórica um pouco mais elaborada. Então, um pouco piorado. Mas é essa situação aqui, viu, minha querida? Tudo gente boa. Tudo gente conservadora, de Deus, pátria, família e liberdade. Toda essa patifaria de não vale nada.
Meu querido, olha o pau quebrando aqui, ó. O Oriente Médio está em guerra, graças a Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu jogando bomba em todo mundo, joga, joga, joga. Aí o Irã jogou. Aí o Irã falou: não, agora tá tudo certo. Tá tudo certo, tá kits agora, acabou. Aí Israel falou: não, tá kits não. Israel tá mandando bomba desde ontem, em Beirute, lá no Líbano. E o pau tá quebrando. Tá em guerra já. Tá em guerra. Aí o governo brasileiro já enviou um avião para repatriar os brasileiros que estão lá. Vai conseguir trazer, nessa primeira leva, se é possível, depois desses bombardeios que teve, viu? Tem que ver essa situação. O avião estava em Lisboa e está esperando o momento para saber para onde vai para pegar o povo. São mais de 3 mil brasileiros lá. Crianças, adolescentes, mulheres, civis, homens que não tem nada a ver com guerra, nada a ver com isso, e o Brasil já está organizando toda essa situação, viu? A Lula falou isso aqui, que eu acho importante a gente reverberar. O que eu lamento profundamente é o comportamento de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU, Organizações das Nações Unidas, não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente em uma mesa para conversar ao invés de só saber matar. É o que está acontecendo, infelizmente, naquela região. E o chefe da ONU, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, criticou pesado Israel. E a Israel tornou ele persona não grata. Não venha no Israel, que você é persona não grata. Igual Lula. Lula também já se tornou persona não grata. Israel quer atacar todo mundo e quer que todo mundo fique quieto. Ataca, ataca, ataca e quer que todo mundo fique quieto. Só que o Irã já falou que não vai ficar quieto. E já estão em guerra lá, o bicho está pegando. E outra coisa, Israel está numa situação complicada. Israel realmente tem uma tecnologia, tem um apoio dos Estados Unidos, tal coisa. Mas Israel está num sanduíche. Tudo ali é árabe, é palestino, palestino. E está num sanduíche ali. Embora tenha uma capacidade bélica muito robusta, o exército é muito minguado, então não sei não, viu? Pode ser um grande tiro no pé essa situação. Agora, o pior não é isso, não. O pior de tudo isso aqui, dessa patifaria, é Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu tem um monte de denúncia de corrupção contra ele. Ele está tentando tirar os holofotes dessa situação e, para isso, está indo para a guerra, pondo Israel na guerra. Muita gente é contra Benjamin Netanyahu e agora está tornando Israel refém de uma situação bélica muito grave e perigosa para o mundo inteiro. E o Abraham, que é o presidente do Irã, disse que eles não vão recuar. Chega de apanhar. Agora nós vamos para cima também. E o bicho está pegando lá, viu? Eu não sei o que vai acontecer, não. Pensa se pode virar uma terceira guerra mundial isso. Se a China e a Rússia entrar apoiando os palestinos, e do outro lado, Estados Unidos vai apoiar Israel, como sempre, né? Interesse econômico, não tem outra situação, não, é interesse econômico, viu? As grandes riquezas, os mais ricos dos Estados Unidos, tudo judeu. Então, é interesse econômico. Pensa, virou a terceira guerra mundial. Aí, daqui a pouco, eles não vão saber nem por que eles estão brigando. Entendeu? Sabe nem por que estão brigando mais. O importante é brigar. E guerra ninguém ganha. Só perde. Achar que alguém ganha em guerra, ninguém ganha, não. Todo mundo perde. Infelizmente. Eu espero que o Brasil consiga repatriar todos os brasileiros com vida lá daquela região. Porque o Israel já atacou um hospital, já. Um centro de saúde lá. Aí tudo eles justificam. Não, é o Hezbollah. Não, é o Hezbollah. Israel tem uma das melhores inteligências do mundo. Tem que ir trabalhar com inteligência e pegar quem acha que é bandido, terrorista e tudo mais. E não começar a matar como está matando crianças, mulheres e civis que não tem nada a ver com essa briga. Entendeu? Porque senão vira um massacre, como ocorreu na faixa de Gaza. Matou crianças, mulheres, homens que não tinha nada a ver com nada, matou todo mundo, praticamente. Entendeu? Isso é inaceitável. Aí, quando eu lembro que tem Benjamin Netanyahu por detrás de tudo isso, que responde várias situações de corrupção, que está tentando tirar os holofotes dessa parte, eu fico revoltada. Revoltada. Infelizmente, é essa a situação. Meu querido Lula deu entrevista ontem de ontem, mas saiu ontem, parece. Mas saiu ontem, como ao vivo, lá na ONU. E eu quero destacar essa parte dele aqui, ó. Bota grande, aumenta o som, e vamos ver esse aqui. Vale a pena.
e mostrar um pouco para ele o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? O mercado dizia, em janeiro de 2003, que a gente ia crescer 0,8%. Nós crescemos 3%. Poderia ser 2,99999. Sabe? Pois bem, o mercado começou dizendo que a gente ia crescer 1,5%. Agora o mercado já eleva a possibilidade de crescimento para 3,5%. Então eu quero que as pessoas lembrem o que aconteceu no Brasil, que muitas vezes eu acho que a imprensa também não lembra. Vamos lembrar algumas palavras mágicas que eu dizia durante a campanha. Eu dizia, para que um país dê certo, é preciso que a gente garanta algumas coisas importantes. Primeiro, a gente dizia, é preciso que a gente tenha estabilidade fiscal. É preciso que a gente tenha estabilidade econômica. É preciso que a gente tenha estabilidade política. É preciso que a gente tenha estabilidade jurídica e é preciso que a gente tenha estabilidade social. E, por último, é preciso ter previsibilidade, que é o que nós fazemos. Nada acontece a partir da meia-noite. Tudo é a luz do sol. E é esse país, com todas essas marcas de estabilidade, que a gente está oferecendo. E nós estamos oferecendo mais agora com a aprovação da reforma tributária. Uma coisa que parecia impossível. E vocês se lembram do que nós estamos vendo de investimento no Brasil. Há quanto tempo vocês não ouviram falar de investimento da indústria automobilística? Pois bem, anunciaram investimento de 130 bilhões até 2028. Há quanto tempo vocês não ouviram falar na indústria de alimentos? 120 bilhões. Indústria de papel, indústria de papel e celulose, 105 bilhões. Indústria de aço, 100 bilhões. Além da nova indústria, que já tem 142 bilhões de financiamento público e privado. Isso não acontecia no Brasil há muito tempo e ainda é pouco, porque a gente precisa de mais investimento público e privado, mais estabilidade para as coisas acontecerem. O que eu quero mostrar é que tem poucos países que se comportam com a seriedade que nós nos comportamos. E eu faço questão de dizer para eles o que eu dizia em 2005 para o presidente do FMI. Eu fui alfabetizado economicamente por uma mulher analfabeta que não sabia fazer um ó com um copo. Aprendi com a minha mãe pegando o salário meu e de meus irmãos e dizendo o que a gente tinha que fazer com o dinheiro. E eu faço na economia a mesma coisa. Eu não posso gastar o que eu não tenho. Se eu tiver que fazer uma dívida para fazer alguma coisa nova, essa dívida jamais será feita para custeio. Essa dívida pode ser feita para um investimento novo, que significa um crescimento de ativos do país. E quando você faz isso, você não está gastando, você está investindo. E é esse país que eu quero que o mundo conheça. É esse país. Eu já fiz isso uma vez. E já entreguei o país crescendo 7,5% ao ano, o comércio crescendo 13%, sabe? E o povo vivendo um dos melhores momentos da sua vida, com a indústria automobilística vendendo 3.800.000 carros por ano, e agora, quando eu votei, só vendi 1.800.000. O que aconteceu com esse país? Aconteceu que ele estava desgovernado. E governar o país é você saber para quem que você quer governar. E eu tenho uma marca clara. Eu governo para todo mundo, mas os pobres, as pessoas mais necessitadas, serão sempre prioridade nas minhas decisões políticas. Tá bom, é por isso que eu votei em Lula, porque ele é um estadista, ele é um presidente compromissado, não é aquela bagunça, aquele desgoverno que nós tivemos lá atrás, não. Daqui a pouco do presidiário Bolsonaro, não. Graças a Deus a democracia venceu. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live. Se você não curtir, não adianta nada fazer live. Porque se você não curte, o YouTube não indica para mais pessoas. Se você curte, o YouTube indica. Se você não curte, ele não indica. Então dá aquela paradinha. Falei 1 hora aqui. Só você curtir
Mas comenta também. Bota aí, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Por quê? Porque quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, não se preocupe, não se preocupe. Andréia, eu não sei nem o que eu comento. Bota sem anistia. Tá bom. Somos resistência. O que nós queremos? Justiça. Perdeu o Mané. Bolsonaro na cadeia. Fora Lira. Sai fora, Jacaré. Eu acho é pouco. Perdeu, Mané. Tem muita coisa para comentar nesse Brasil, varonil. Por quê? Porque nós somos resistência. Meu querido, minha querida, muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida.